Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos então a mais uma videoaula de história. Hoje nós vamos falar sobre o Imperador Constantino e a cristianização do Império. Esse capítulo tem início na página 253 do nosso livro. Pegue o livro para que você acompanhe na leitura de alguns trechos e eu vou pontuando o que for mais importante, né, explicando o que for mais importante. Então, Constantino, né, foi o primeiro imperador a se declarar cristão no Império Romano. Então, essa é a característica forte de Constantino, né? E aí, como nós já falamos, o Império Romano ele passou por uma crise muito grande, né? Diocleciano era imperador naquela época. Nós falamos disso na aula anterior a essa, né? Então, ele tomou algumas medidas para conter a crise do Império, né? E o lado ruim do Diocleciano foi a perseguição que ele teve, né, aos cristãos. Constantino já tinha, nessa época, uma participação no governo, né? O pai de Constantino, ele morre, né? E ele era um grande imperador, e aí no seu lugar fica o seu filho, que foi muito aclamado pelo exército romano. E aí vamos fazer a leitura rápida na página 253, que fala sobre o Império Constantino, e diz assim, no segundo parágrafo: o governo de Constantino foi marcado por questões políticas e por disputas pelo poder, né? Devemos lembrar que o antigo imperador Diocleciano havia dividido o império em 4 partes, e cada uma dessas partes seria governada pelo imperador. Os dois mais experientes recebiam o título de Augusto, e os dois menos experientes o título de César. Então, Augusto e César eram cargos, né? E não nomes, mas cargos. E aí, né, no ano de 312, tudo mudaria. Houve uma batalha, né, chamada Batalha de Ponte Milvio, e após um duro combate, né, o exército liderado pessoalmente por Constantino sai vitorioso de acordo com a tradição cristã. Na noite anterior à Batalha de Constantino, ele teve um sonho, e nesse sonho Deus lhe prometia a vitória, né? Prometia a vitória então para Constantino, desde que ele desenhasse nos escudos de seus soldados o símbolo crisma, que os historiadores indicam ser esse símbolo que está passando aí no slide do nosso vídeo. E aí Constantino ele ganha a batalha, né, como visto no seu sonho, e a partir dessa vitória Constantino se torna o único imperador da parte ocidental do Império, e enquanto o Oriente ainda estava dividido, né? E aí, depois desse episódio, né, Constantino ele começou a mostrar interesse pela fé cristã, né, pelo cristianismo. Ele, que antes disso, né, se comparava a Hércules, Apolo, cultuava vários tipos de deuses, né, politeísta e tudo mais, estava começando aí então a aderir, né, ao cristianismo e ao monoteísmo, que é a adoração, né, de apenas um Deus. E foi a partir daí, né, que mudaria toda a história do cristianismo. Aí depois disso foi assinado um tratado chamado de Édito de Milão. Esse tratado ele proibia a perseguição dos cristãos e legalizava o cristianismo, né? A partir daí o cristianismo ele passou a ser permitido em Roma. Constantino, né, que queria expandir seu território, né, como todos os imperadores antes dele, então começou uma nova fase. Aí no ano de 325, Constantino convocou o famoso Concílio de Nicéia. E o que foi esse Concílio de Nicéia, né? Constantino ele mandou chamar todos os bispos do império para conversar, né, a fim de reformular a doutrina, os dogmas da igreja cristã.
nesse concílio foi tratado de diversos assuntos, entre eles o batismo dos pagãos, a Páscoa, os livros da Bíblia, né, os que ficariam e os que seriam retirados. E aí muitas pessoas aderiram, né, ao cristianismo nessa época. As igrejas começaram a crescer, ficaram cheias. Constantino passou a ser um líder, né, da igreja cristã. Contudo, Constantino ele só foi batizado apenas no seu leito de morte. E aí na página 254 fala assim: após o término do reinado de Constantino, o império foi dividido entre seus filhos, Constantino II, Constâncio e Constante. No ano de 340 d.C., Constantino II foi derrotado por seu irmão Constante em uma batalha do Oriente. Este último, por sua vez, acabou sendo derrotado, porém, em uma outra batalha. O resultado dessas disputas internas foi a unificação do império, né, por Constâncio II, que era um homem muito devoto à igreja. Este imperador estabeleceu-se em Constantinopla e ali usou seu poder para fortalecer ainda mais a igreja, tornando-a cada vez mais próxima do status de religião oficial do império. E aí, após o falecimento de Constâncio II, o império ele passa a ser governado por Juliano, este imperador que havia recebido uma profunda educação cristã durante toda a sua infância, né? Mas decide então abandonar o cristianismo e restaurar a religião pagã em todo o Império Romano. Então, ele assumiu como imperador e aí tudo que Constantino tinha feito com relação ao processo de cristianização, esse novo imperador, né, o imperador Juliano, ele quer desfazer tudo. No entanto, Juliano não viveu o suficiente para botar em prática esse plano de perseguição ao cristianismo, apesar de ter conseguido apoio, né, de alguns comandantes militares, de professores pagãos, de alguns filósofos. O seu projeto ele foi posto de lado e o cristianismo foi restaurado. Após a sua morte, em 363 d.C., foi substituído pelos irmãos Valentiniano e Valente. Ambos, né, foram implacáveis na administração interna do império, no combate às revoltas que surgiram durante o período. Porém, em relação à proteção externa do território, eles deixaram a desejar. Valentiniano foi derrotado pelos godos durante a invasão de 375 d.C. e Valente em 3778 na batalha em 378, né, na batalha de Adrianópolis contra os povos germânicos. E aí começa então o governo de Teodósio, né, com a morte de Valentiniano. O jovem general Teodósio ele foi nomeado imperador. Seu primeiro grande feito foi negociar a paz com os godos, que constantemente assaltavam as terras romanas. A princípio governou juntamente com Graciano, que foi quem havia indicado ao cargo de imperador. Contudo, após o falecimento de Graciano, Teodósio governou de fato como único soberano de Roma. A partir de então, começou seus esforços para expulsar os padres e os bispos arianos, que eram considerados hereges, né, de todas as igrejas do Oriente e do Ocidente. E aí também começou 380 d.C. o processo de proibição do paganismo. Então já não queriam mais os pagãos, né, cultuando outros deuses, né? Não queria mais essa religião politeísta. O seu governo se caracterizará justamente pelo fortalecimento e estabelecimento do cristianismo como religião oficial do império. Então, além disso, ele dividiu o império em duas partes: o Império Romano Ocidental, cuja base localizava em Roma, e o Império Romano do Oriente, centralizado na cidade de Constantinopla. Foi através do Edito de Tessalônica que o Império Romano passou a ter uma religião oficial. Após anos de liberdade de culto, é interessante destacar que o referido Edito nada mais é do que um ordenamento do culto católico a ser seguido com rigor e passível de penalidades aquele que não o fizeram. Então, estava instituído oficialmente, né,
a fé cristã, né, a fé católica no Império Romano, né? E, como nós vimos, um dos grandes responsáveis por isso foi lá no início com o imperador Constantino.